hoje para falar de uma coisa maravilhosa, uma coisa inovadora, né, e que impacta muito a cultura mineira. Por isso que eu trouxe a Etienne, que está aqui. Ela é mineira, jornalista, mora hoje para estudar um doutorado lá no Rio de Janeiro, mas está aqui hoje para um evento que vai acontecer daqui a pouquinho no CCBB e veio aqui como convidada para nos falar, já que é a idealizadora destas estátuas, falar sobre as estátuas da Lélia Gonzalez e da Carolina Maria de Jesus, que estão já instaladas ali no Parque Municipal de Belo Horizonte. Etienne, seja bem-vinda e nos explique por que essas duas pessoas. Boa tarde. Obrigada pelo convite, tio Flávio. São tantos os porquês que fica até um pouco difícil de escolher por onde começar. Vou começar pelo cenário urbano belo-horizontino, né? Nós vivemos em uma cidade que é uma cidade colorida, um povo colorido, um povo bonito, um povo diverso. Mas quando nós olhamos aí no cenário urbano, quais são as estátuas que até então, até o dia 30 de junho, estavam na nossa cidade, elas são a maioria de homens. Pouquíssimas mulheres, e todos brancos até o dia 30 de junho ali. Como assim nós vivemos numa sociedade tão diversa, em que a maior parte da população são mulheres? Isso aí dá para poder olhar ali no IBGE. A maior parte da população se autodeclara negra, e os principais homenageados são pessoas brancas. Principais não, todos são pessoas brancas. Aí entra numa questão que o quê? Até o dia 30 de junho também tinha estátua de bicho. Tinha estátuas de objeto e nenhuma estátua de pessoas negras. Sendo que nós temos muitos nomes relevantes. Aí fui me aprofundar aí numa pesquisa para poder ver como que a gente vai mudar e deixar a cara dessa cidade colorida também no que diz respeito às estátuas, né? Porque nosso povo também é importante. Sim. E aí, nessa pesquisa, cheguei a 2 nomes. E eu precisava desempatar esses nomes. E para poder desempatar, Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora lá de Sacramento. Nasceu em Sacramento em 1914. Esse ano faria 110 anos, né? Se ela fosse viva. E Lélia Gonzalez, que nasceu aqui em Belo Horizonte. E que hoje, é inclusive, a gente está... É aniversário de 30 anos da morte dela, hoje, dia 10. Dia 10, que ela faleceu em 1994. E quando a gente vai andar pela cidade, a gente vê que essa memória foi completamente apagada. Como assim, uma das maiores escritoras desse país, o povo do nosso estado não conhece? Como que uma pessoa que fez apenas até a 2ª série de grupo, né, que a gente chamava de grupo na minha época, hoje chama ensino fundamental. Né? Tô um pouco velha também. Aí, como assim uma pessoa que faz esse estudo, né, faz apenas 2ª série, numa época, né, nasceu em 1914, poucas pessoas tinham acesso ao ensino formal, mas ainda assim ela estudou, aprendeu a ler e escrever, se tornou empregada doméstica, depois foi trabalhar catando papel. E nesse catar o papel ali para poder sustentar 3 filhos sozinhas, ela também escrevia. E ela conheceu um jornalista chamado Adálio Dantas, que possibilitou para ela também a publicação do seu primeiro livro, chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E quando ela lança esse livro, gente, vamos se atentar aos números, que eu acho que isso é muito importante. Ela lança esse livro... Primeiro livro, estreia dela na literatura, ali no final da década de 50 e início da década de 60. Em 6 meses, o livro dela vendeu 90 mil exemplares. Um livro com erros de grafia, porque era como ela escrevia, né, especificamente. Da forma como ela aprendeu. Tinha 2ª série de grupo. É como a gente conversar com uma pessoa aí que só fez 2 anos. Mas ainda assim o livro dela vendeu 90 mil exemplares, foi traduzido para 13 idiomas naquele período. Eu estou dizendo só 6 meses, porque ela vendeu muito mais que isso, lógico, né? E foi distribuído para mais de 40 países. Ela viajou mundo afora aí, autografando o livro dela, trabalhando com tudo isso, e as pessoas não conhecem quem foi essa grande escritora. Carolina Maria de Jesus. Contemporânea de Jorge Amado.
E ela vendeu muito mais que Jorge Amado no mesmo período. Por que Jorge Amado é tão aclamado, todo mundo conhece, virou novela, e Carolina Maria de Jesus não, sendo que ela virou um best-seller e é vendida aí até hoje por grandes editoras. E olha só que interessante, né, gente? É mineira, né, de Sacramento, uma cidade perto ali de Uberaba, Uberlândia, né? E que tem esse destaque porque chegou em vários países, a sua obra chegou em vários países. E a Lélia? Lélia Gonzalez. Gente, eu confesso que essa eu queria muito ter conhecido, ter beijado, abraçado, porque a Lélia é incontornável, o pensamento dela é incontornável para poder entender a realidade brasileira, as relações brasileiras, porque, infelizmente, a história ela é contada apenas numa perspectiva. Mas Lélia Gonzalez consegue incluir aí as mulheres, as pessoas pobres, as pessoas negras, no Brasil e na reflexão sobre o que é o Brasil. Lélia foi uma grande antropóloga, coordenou grandes centros de estudos em universidades, sempre foi convidada pela ONU por causa da sua importância, as suas reflexões, para poder mostrar qual que eram os problemas que as pessoas que são oprimidas no Brasil, infelizmente ainda são os mesmos grupos, enfrentavam. E Lélia conseguiu trazer esse diagnóstico, mostrar a realidade do que é o Brasil, que muitas das vezes tenta se negar que há uma opressão de classe, que há uma opressão de raça, que há uma opressão de gênero também. E Lélia, ela foi pioneira ao falar sobre tudo isso e trazer à tona para que a gente consiga também solucionar esses problemas. E o Etienne, essa questão envolvendo personalidades negras no Brasil, ela de fato é histórica, é algo enraizado, é algo estrutural. Um outro exemplo, né? Machado de Assis. A figura do Machado de Assis, de forma errada, sempre foi tratada como uma figura branca, né? De fato, ele era negro, né? Ele era preto. Esse formato, esse olhar para a intelectualidade, como se a intelectualidade ela fosse toda branca, vivendo em um país tão colorido como o nosso, é algo muito complicado para a gente poder conseguir compreender. E é um dos motivos também por eu ter escolhido Lélia e Carolina para essa homenagem. Sim. Porque a gente, nós povos negros, pretos, de uma forma geral, somos diversos. Então, a gente não pode ficar colocado única e exclusivamente numa única caixinha. E a gente transborda mundo afora. A gente vê que o conhecimento de Lélia, de Carolina, voa ao mundo, né? Com certeza. Olha só, o Projeto Memória sobre a Lélia Gonzalez vai do dia 10 de julho, que é hoje, até 2 de setembro, no CCBB. Onde estão as duas estátuas da Lélia e da Carolina Maria de Jesus aqui em Belo Horizonte? Então, eu escolhi um lugar muito especial para que elas pudessem ficar e todo mundo pudesse visitar as duas ali. Eu escolhi ali em frente ao Teatro Francisco Nunes, dentro do Parque Municipal. E eu vou dizer o porquê. Porque é um lugar seguro, né? A gente conta com a segurança da Guarda Municipal cotidianamente ali. É um lugar de fácil acesso, porque é no centro da cidade e é gratuito. Então, entrou ali naquela entrada pela Afonso Pena, virou à esquerda. Gente, dá assim uns 30 passos. Ela tem as imagens. Vocês dão de cara com ela ali. Você já é recebido por elas, né? Por elas. Antes de chegar no Teatro Francisco Nunes, elas vão dar um oi, assim. E achei legal, né, gente? Na inauguração, Lucas, que as pessoas abraçaram, beijaram as mãos, em reverência mesmo ao que elas representam. Sim. E essas estátuas, elas têm uma representatividade muito grande na mudança do cenário cultural de Minas Gerais. Então, por isso trouxemos a Etienne aqui hoje, para parabenizá-la pela iniciativa e para que todos nós possamos ir lá realmente dessa forma de homenagem, conhecer as estátuas e falar sobre elas nas suas redes sociais, porque eu acho que isso aí chega a mais pessoas, né, Matheus? É uma reparação histórica e uma reparação cultural, né? Em Belo Horizonte, recentemente, nós tivemos a descoberta, entre aspas, do Largo do Rosário, né? Que infelizmente não era retratado da forma que deveria ser, né? Um lugar esquecido pela história de Belo Horizonte. E agora um outro exemplo, um outro projeto, e é isso, né? Valorizar a negritude, valorizar as nossas raízes
E É quem isso sabe, aí. né? Quem sabe o Brasil não mude a sua filosofia com o passar do tempo. E para a gente poder encerrar, como a gente sempre encerra, Lucas, a gente vai pedir então para Etienne, toda vez eu trago um provérbio africano para poder encerrar a nossa participação. Então deixei para ela trazer esse provérbio africano para a gente hoje. Eu escolhi um que eu acho que tem muito a ver com a questão das estátuas, né? Que é assim: até que o leão conte o seu lado da história, a história da caça sempre glorificará o caçador. Nós já até falamos Boa. sobre esse aqui e ele é fantástico, Sim, realmente. boa. Né? Muito bom para poder refletir sobre isso e aí que outras histórias possam ser reveladas, contadas, mostradas para a gente. Etienne, muito obrigado pela sua participação. Bom evento hoje no CCBB e que a exposição receba muitas pessoas para conhecer histórias maravilhosas. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, Etienne. Valeu, tio Flávio. Sensacional, viu?